Seja bem-vindo ao Multiplica! Nesse podcast, nós vamos conversar sobre como o cristianismo tem que ser um movimento inclusivo e um movimento que quebra barreiras e padrões. Durante os próximos podcasts, nós vamos estar falando sobre esse tema. Que tipo de movimento é o cristianismo? É um movimento que inclui pessoas ou um movimento que exclui pessoas? É um movimento que cria um ciclo onde ele define você está dentro e você está fora, e você tem que se parecer um com o outro, tem que haver uma homogeneidade, as pessoas têm que pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa, agir da mesma maneira, votar inclusive para os mesmos candidatos. Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Multiplica, e eu gostaria de, logo de cara, dizer que nós de fato vivemos num mundo extremamente polarizado, e eu vejo isso até como uma realidade mundial. Eu viajo por aí e eu percebo, não somente no lugar onde vivo, aqui na cidade de Itu, no estado de São Paulo, no país chamado Brasil, mas em outros países também, em outras localidades, eu vejo que existe uma crise hoje em dia e o nosso mundo se encontra fragmentado politicamente, socialmente, intelectualmente e até financeiramente. São aqueles que estão na direita e aqueles que estão na esquerda. E as pessoas, ao invés de estarem construindo pontes, elas acabam, na realidade, levantando paredes. Até para uma informação sua, um detalhe aqui, uma ilustração. Na cidade de Belfast, na Irlanda do Norte, eles construíram aqui nos últimos, mais ou menos, vamos dizer, 20 anos, mais de 34 quilômetros de muros. Agora, não é muro ao redor da cidade, são muros dentro da cidade, são 59 paredes, até o final do ano passado, 2017, que foram levantadas para separarem pessoas. Interessante, separar em geral o britânico do irlandês, ou seja, o protestante do católico, e eles têm a audácia, a petulância de chamar aquelas paredes de paredes de paz. É uma coisa trágico-cômica, não é mesmo? Você construir uma parede para separar pessoas e chamar aquilo como paredes de paz. Pois muito bem, a minha proposta nesse primeiro podcast sobre o cristianismo, um movimento de inclusão, diz para nós que o cristianismo está sempre preparado para derrubar as barreiras. Agora, nós não vamos derrubar barreiras ouvindo a mídia, assistindo o noticiário, seja local ou nacional. Nós não vamos conseguir fazer isso. Nós não vamos derrubar barreiras entre nós ouvindo os políticos, porque eles têm as suas posições e eles não vão abrir mão daquilo. Nós não vamos derrubar barreiras ouvindo os formadores de opinião. Veja só, uma declaração que eu faço. Eu creio que o cristianismo, por ter sido concebido na mente divina, é o único movimento que tem o objetivo maior de derrubar as barreiras e construir pontes entre o ser humano e Deus e entre o ser humano e o seu próximo. Eu sei que existem muitos ótimos movimentos por aí, mas nenhum que se iguale ao cristianismo. E a igreja hoje, no século XXI, deveria ser um instrumento de Cristo, um instrumento de Deus neste mundo, um instrumento divino nas mãos de Deus, que esteja, ou que estivesse pelo menos, derrubando as barreiras entre as pessoas. Porque a Bíblia diz para nós, no livro de Efésios 2,14, que quando Cristo morreu na cruz, por meio do sacrifício dele naquela cruz, ele derrubou aquela parede da inimizade que havia, inclusive literalmente, dentro do templo de Jerusalém. Havia uma parede ali, um murinho, uma mureta de mais ou menos 80 centímetros de altura, que separava os judeus, que se achavam uma raça especial, do resto das pessoas, dos gentios, ou como eles chamavam, dos pagãos. Então, a igreja faz parte, e aqui eu estou conclamando todas as igrejas, a igreja faz parte de um movimento de inclusão. Nós não dividimos, nós não separamos, nós não julgamos, nós não condenamos as pessoas, porque Cristo não fez isso.